Olá pessoal, sejam bem-vindos à Escola Aberta. Nessa aula, iremos resolver mais um exercício de circuitos. Para esse exercício, nós temos de determinar o valor e o sentido da corrente I3, a corrente que passa nesse ramo, usando o método de Thevenin. Para encontrar essa corrente que passa nesse ramo, nós precisamos encontrar ou determinar dois parâmetros, que é a resistência equivalente quando removemos a resistência R3 e a tensão sobre esses terminais quando removemos a resistência R3. Depois disso, é só aplicar a fórmula para determinar a corrente I3, que é esta. A corrente I3, a fórmula será igual à tensão UAB, marcha vazia, UAB, são esses terminais aqui. Esse terminal vou chamar de A, esse terminal vou chamar de B, sobre a resistência 3, que é essa resistência em causa, mais a resistência AB, ou seja, a resistência vista nos terminais A e B. A resistência R3 temos, o que não temos é a resistência AB e a tensão UAB nesse circuito. Então, usar o teorema de Thevenin é praticamente determinar a tensão UAB nesses terminais e a resistência nesses terminais. Depois substituir na fórmula. Ok, nós vamos começar por determinar a nossa resistência equivalente, não é? Cálculo da R equivalente, ou podemos chamar de RAB, a resistência vista nos terminais A e B. Para determinar a resistência vista nos terminais A e B, o algoritmo diz que temos que remover a resistência em causa, que é a resistência 3, e curto-circuitar as fontes de tensão, ou seja, essa fonte de tensão vou curto-circuitar. O curto-circuitar significa colocar um fio aqui, isso vai ser um fio, e abrir ou interromper a passagem da corrente na fonte de corrente, ou seja, temos que abrir as fontes de corrente, assim, essa fonte de corrente vai abrir, ou seja, já não vai passar nenhuma corrente aqui. Então, é isso que nós temos que fazer para encontrar a resistência equivalente. Resumindo, primeiro temos que remover a resistência em causa, não é? E depois temos que curto-circuitar as fontes de tensão e as fontes de corrente. Nós temos que abrir o circuito. Abrindo o ramo contendo fonte de corrente, nós interrompemos a passagem da corrente nesses ramos, o que significa praticamente remover os ramos contendo as fontes de corrente. Então, feito isso, vamos redesenhar o circuito tendo em mente esses todos os pormenores. Então, como é que o nosso circuito fica? O nosso circuito fica assim. Eu vou fazer passo a passo. No circuito original é este. Aqui temos a nossa R2. Aqui temos a nossa R4. O que significa interromper ou abrir o ramo contendo fonte de corrente? É fazer assim. Aqui não vai passar nenhuma corrente. Interrompemos o fluxo de corrente nesse ramo de fonte de corrente. Então, para esse ramo aqui, já não passará corrente. Então, vamos continuar a redesenhar nosso circuito. E aqui nós tínhamos a fonte de tensão. O que significa curto-circuitar é colocar um fio aqui na fonte de tensão. É colocar um fio aqui. Já colocamos esse fio. Aqui. Aqui tínhamos a fonte de tensão, colocamos um fio aqui. Vamos continuar a desenhar o circuito. Aqui temos a nossa resistência R6. Nós dissemos que o ramo que contém, todos os ramos que contêm fonte de corrente, nós abrimos o circuito, ou seja, interrompemos a passagem de corrente nesse ramo. Ou seja, nesse ramo já não haverá fluxo de corrente porque interrompemos ou abrimos o circuito nesse ramo.
Vamos continuar a desenhar o circuito. Nós temos isto, não é? O algoritmo diz o quê? Temos que remover a resistência em causa, né? A resistência que nós queremos encontrar, a corrente que passa por ela, que é a nossa R3. Então removemos a R3 do nosso circuito. Removendo a R3 do nosso circuito fica assim. Aqui tem a R3, removemos a R3, fica um vazio aqui. E depois completamos assim o nosso circuito. Então o que nós temos aqui? O que nós temos, vejam, o que nós temos é AB. Vejam o que nós temos. Aqui é a nossa fonte de corrente. O que nós temos aqui praticamente, se nós interrompemos esse ramo, ou seja, se nós interrompemos a passagem de corrente nesse ramo, se a corrente já não passa por esse ramo, quer dizer que esse ramo todo sai do circuito. É como se tivéssemos apagado esse ramo. O mesmo acontece aqui nesse ramo. Nesse ramo, a corrente foi interrompida, não é? Abrimos o circuito nesse ramo. Se abrimos o circuito nesse ramo, é praticamente dizer que esse ramo todo será removido. Então, redesenhando novamente o circuito final, eu estou a fazer passo a passo para vocês perceberem de onde é que surge o circuito final que nós vamos desenhar aqui, né? Então, o circuito final ficará assim. Esse ramo todo vai ser removido porque já não passa corrente. Esse ramo todo vai ser removido porque já não passa corrente. Logo, o circuito final fica assim. Temos a nossa R2. Temos a nossa R4, que é essa resistência aqui. Aqui, deste lado, como removemos esse ramo, ficamos assim apenas. Temos nosso terminal A. Nesse ramo, como removemos, só temos esse fio que vai até aqui. Resumindo, esse ramo foi removido, por isso não encosta. Esse ramo foi removido, por isso não encosta. Só temos esse circuito restante. Então, daí nós determinamos a resistência vista nos terminais A e B. A resistência entre os terminais A e B será igual. Nós conseguimos perceber claramente que essas duas resistências estão em série. Logo, é a soma dessas duas resistências. Então, nós já conseguimos determinar a nossa resistência equivalente. A nossa resistência AB vista nos terminais A e B há de ser igual à resistência equivalente, que por sua vez será a soma dessas duas resistências que estão em série. Logo, a nossa resistência AB há de ser igual a R2 mais R4, os valores estão aqui dados, isso dá 6 ohms. Então, nós já determinamos a nossa resistência RAB. Falta-nos determinar a nossa tensão UAB quando removemos a nossa resistência R3 nesse nosso circuito. Para determinar a tensão UAB, nós removemos essa nossa resistência. Não é? Eu vou redesenhar esse circuito para vocês perceberem o que eu estou a dizer. Então, redesenhando o nosso circuito original, temos a nossa fonte de corrente aqui. Temos a nossa fonte de tensão. Temos esse terminal AB, onde removemos a nossa resistência R3. E temos a nossa resistência R6 aqui. E por último temos a nossa fonte de corrente aqui. E aqui embaixo temos a nossa resistência R4. Aqui está o nosso circuito. Aqui é R2. Aqui é J6. E aqui é J1. Aqui está o nosso circuito redesenhado. Aqui está o nosso circuito redesenhado.
quando removemos a nossa resistência em causa, que é a resistência 3. Então o circuito fica assim. Removemos a resistência 3, o circuito fica assim. Então nós queremos determinar a tensão nos terminais A e B, que é justamente essa tensão em marcha vazia. Marcha vazia por quê? Porque nos terminais da resistência R3, interrompemos o fluxo do corrente nesse ramo. Por isso chama-se tensão dirigida em marcha vazia. Então, queremos determinar o valor dessa nossa tensão, o AB em marcha vazia. Para fazer isso, nós podemos usar várias malhas, desde que a malha escolhida não contenha fonte de corrente. Por exemplo, essa malha eu não posso usar porque contém fonte de corrente, não é? Essa malha eu não posso usar porque contém fonte de corrente. A única malha que eu posso usar para determinar a minha tensão UAB é só esta malha. Esta malha não contém nenhuma fonte de corrente. O sentido depende de cada um de vós. Então eu vou escolher essa malha. Não é? Com este sentido, eu vou chamar essa malha de malha A. Depois disso, é só percorrer a nossa malha. Vejam que a corrente que passa no R2 é a J1. Por que é a J1? Porque a J1 entra nesse ponto, mas quando entra nesse ponto, ela tenta ir nesse ramo, encontra que esse ramo está aberto, ou seja, está desligado, que interromperam-se a passagem da corrente. Logo, toda a corrente que a J1 produz vai nesse ramo não vai porque está interrompido, ou seja, a corrente que passa no J, a corrente que passa no R2 é justamente a nossa corrente J1. Já temos a corrente que passa aqui. E a seguir, a corrente que passa nesse ramo não temos. E vejam que a corrente que passa na R4 nós podemos determinar usando a primeira lei de Kirchhoff. Por quê? Porque nós já conhecemos a corrente nesse ramo, falta-nos conhecer a corrente nesse ramo. Usando esse nó aqui, quais são as correntes que estão a entrar nesse nó? A corrente que está a entrar nesse nó é apenas a J1, não é? Para I4 eu posso escolher esse sentido, essa é a minha corrente I4, não é? Então a J1 está a entrar nesse nó aqui, então vamos escrever J1 que está a entrar, tem que ser igual à soma de todas as correntes que estão a sair deste nó. Quais são as correntes que saem deste nó? A J6 está a sair, vejam que o sentido é para lá, da J6, e a I4 está a sair, então há de ser igual a J6 mais I4. Isolando a nossa corrente I4, teremos que I4 há de ser igual a J1 menos J6. Colocando os valores na máquina, teremos que I4, J1 menos J6, quando é que dá? 0,645 ampere. Não, já temos todas as correntes, né? A corrente que passa aqui e aqui. Daí nós já podemos determinar a nossa tensão UAB percorrendo esta malha aqui. Então, percorrendo essa nossa malha, percorrendo a malha A, o que nós teremos, vejam que o sentido da nossa malha coincide com a corrente J1 que passa nesse ramo, então ficamos com R2 vezes J1 mais, aqui também o sentido do percurso da nossa malha coincide com a corrente que passa na R4, por isso fica positivo. R4, qual é a corrente que passa aqui? É I4 vezes I4. Depois vamos continuar. E depois vejam que nós estamos a entrar no potencial menor aqui. Logo ficamos com menos UAB em marcha vazia. Tudo isso igual. Temos alguma fonte de tensão nessa nossa malha? Sim, temos, que é a nossa E1, E3. Quis dizer, qual é o sentido? É positivo. Por quê? Colocamos positivo porque o sentido da nossa fonte de tensão coincide com o sentido do percurso da nossa malha. Isolando a nossa UAB marcha vazia, será igual a R2, J1 mais R4, I4 menos E3. E colocando os valores na máquina, teremos que a nossa tensão UAB em marcha vazia há de ser igual a 3,175 volts.
Depois disso, nós já podemos determinar a nossa corrente que passa nesse ramo usando essa forma. A nossa UAB já foi determinada, atenção, a resistência AB, vista nesses terminais também já foi determinada. Então ficamos com a nossa corrente I3 há de ser igual à nossa tensão UAB, quanto deu? Está aqui o seu valor. Deu 3,175 sobre a resistência R3, onde está 3, mais a resistência AB, já foi determinada, que deu 6. Colocando esses valores na máquina, teremos que a nossa I3 é igual a 0,352778 ampere. Vejam que o valor da I3 deu positivo, significa que o sentido da corrente nesse ramo é justamente igual a este sentido, para lá. Parte do potencial maior e circula, né? Esse aqui é o sentido da nossa I3, parte do potencial maior da nossa tensão UAB, marcha vazia. Sendo assim, nós já determinamos o sentido da I3 nesse ramo e o seu valor. Muito obrigado, até o próximo vídeo.